semafórica. E a sinalização semafórica, pessoal, ela é uma sinalização de regulamentação e ela basicamente tem a função de efetuar o controle do trânsito em um cruzamento ou seção de via. Isso vai ser feito por meio das indicações luminosas que vão alternar suas cores, né, dando ali o direito de passar, ou o direito de parar, ou de ter atenção, dependendo da cor que esteja sendo apresentada aí aos condutores, aos ciclistas, aos veículos e aos pedestres. A gente não tem a luminosa somente para os veículos, né? Então, a gente tem aqui ó, o semáforo veicular, as três cores características, a gente sabe que a vermelha indica a obrigatoriedade de parar, a amarela significa atenção, onde quando você vê a cor amarela, não significa que você tem que acelerar e passar pelo sinal, não. A amarela já indica que você está te advertindo que posteriormente já vai vir a cor vermelha, ou seja, você já tem que obrigatoriamente reduzir e efetuar a imobilização do veículo, que precedendo aí a cor amarela, vai vir a cor vermelha, que já indica a parada obrigatória, né? E transpor o sinal vermelho, como a gente já sabe, é infração de natureza gravíssima. Você pode passar o sinal amarelo quando, em algum momento, a parada causa risco à vistas da tua segurança e integridade física. Por exemplo, você estava com o sinal amarelo, mas viu um louco atrás aí desesperado para passar e você sentiu que havia perigo, você decidiu passar também para que ele pudesse passar ali e você não sofresse nenhum tipo de acidente. Então, em casos de questões de segurança, aí pode sim ultrapassar o sinal amarelo, tá? Mas o certo mesmo é sempre imobilizar o veículo, tá? Já efetuar a parada, que é o mais corretinho. A cor verde, né, pessoal, fica bem fácil, bem tranquila. A gente sabe que é a indicação de prosseguir. Só que você percebe que existem vários tipos de sinalização, né? Existem vários tipos. A gente tem aqui, ó, veicular, a gente tem aqui a chamada direção controlada. Essa direção controlada, perceba que é por meio de setas. As setas aí com as simbologias nas três cores também, né? Podem estar isolados, esses símbolos podem estar integrados, né? Como aqui, ó. Perceba que eles estão agrupados, né? Num só dispositivo luminoso, e eles podem ser separados também, ó, cada um no seu próprio dispositivo. Então, eles podem ser isolados, integrados, né? Um semáforo pode ser de três, ó, aqui tem três, né? Tem a vermelha, tem a amarela, a verde, e aqui só tem duas, né? Que pode alternar entre verde e vermelha. Então, pode ser duas cores, controlando ali a direção que você tenha que trafegar, qual é a direção com qual ele está te direcionando. Então, a gente vai perceber que a semafórica é bem tranquila. Temos aqui também o chamado controle ou faixa reversível. Pessoal, um exemplo muito importante para o controle ou faixa reversível é que perceba que ela tem um X em vermelho, né? E a seta aí apontando para prosseguir em verde. A gente sabe, pessoal, que a luminosa ela tem preferência sobre determinadas situações. Imagina que você está numa via, né? Uma via. E em cima dessa via, aqui tem um painel, né? Um painel enorme. E nesse painel vai ter aí esse controle de faixa reversível. Então, aqui a gente tem um X, e aqui a gente vai ter a setinha na cor verde, né? Na cor verde. Então, a gente vai perceber o seguinte, imagina comigo que essa faixa, ela era seccionada, né? Ela tinha as aberturas aqui entre elas. E você estava vindo aqui, ó. Perceba que aqui, ó, é seccionado. Dá a passagem. Deixa eu até melhorar isso aqui para a gente fazer com mais calma, para ficar bem mais legal. Perceba que ela é seccionada, ó, né? Seccionada ou tracejada significa que você pode ultrapassar. Só que a gente sabe que a luminosa, ela tem preferência, né? A gente sabe lá que existe a hierarquia, né, da sinalização de trânsito. Eu não posso esquecer, professor, de forma alguma dessa hierarquia, como é que funciona ela. A gente viu ali, segundo o artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte: as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Então, ó, o semáforo ele tem prioridade sobre as marcações inscritas no pavimento. Então, esse sinalzinho aqui, ó, ele tem prioridade sobre essa marca longitudinal aqui. Então, se a faixa de controle reversível tá vermelha, aqui, ó, tá vermelhinha, então quer dizer que você com seu carrinho não pode fazer isso aqui, ó.
ultrapassar. Mas, professor, está seccionada. Tá, mas a luminosa, ela tem preferência, né? As ordens do agente sobre as normas, as indicações do semáforo sobre os demais sinais, e, em terceiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito, certo? Então, por conta disso, dessa questão da hierarquia, a gente percebe que esse controle de faixa reversível, ele tem esse poder. Então, tem certos locais com vias bem planejadas que tem esse painel onde ele faz esse controle de faixa reversível, né? Esse controle ou faixa reversível, tá? Então, funciona dessa maneira. Então, se tiver vermelha, mesmo que aqui seja seccionado, ó, tem espaço entre elas, isso significa que de forma alguma você poderia transpor do lado A para o lado B, né? Por assim dizer. A gente tem também o controle de acesso específico, mas o que seria o controle de acesso específico? É bem tranquilo também, né? É bem tranquilo. Onde vai regulamentar acessos específicos, seja para ciclista, para pedestres, é um trecho específico, né? Bem entendido aí. Então, a gente vê aqui, ó, foco de pedestre também, pare, pode atravessar. Geralmente a gente percebe esse tipo aqui, ó, nas faixas de pedestres, que tem a silhueta, né, de uma pessoa parada ou caminhando, ou a mãozinha que indica o movimento de parada, né? E vai ter as cores aí clássicas como amarelo, perdão, vermelho e verde, né? A vermelho indica que os pedestres não podem atravessar, e a verde vai indicar que o pedestre tem ali o direito, né, de iniciar o seu trajeto. Temos aqui direção livre também, que é a direção somente na cor verde, né, indicando que você pode seguir, né, para onde a seta está regulamentando. Existe também, pessoal, a sinalização de regulamentação para ciclistas, que tem ali o desenhozinho de um ciclista nas 3 cores características também, ou somente 2. E, por curiosidade, a gente tem aqui também, ó, a amarela intermitente de advertência, ó, essa aqui de advertência, que é muito citada em questões onde envolve a questão da luminosidade, né, do semafórica, né, a sinalização semafórica. E a de advertência, pessoal, ela tem aquela cor amarela, né, que vai piscar intermitentemente e alternando ali esse pisca dela entre elas. Qual é a função? Ela tem a função de advertir você sobre futuramente adiante da existência de obstáculos, de situações potencialmente perigosas, onde você, como condutor, já sendo advertido, já sendo alertado, já sendo avisado, deve reduzir a velocidade, deve adotar todas as medidas de precaução que são compatíveis com a segurança para que você possa estar seguindo adiante, né, posteriormente. Então, você já tem ali que tomar as devidas precauções. Então, é muito importante você estar atento à sinalização semafórica. Então, a semafórica é bem tranquilo. Você tem aí a semáforo veicular, o controle de acesso específico, direção controlada, direção livre, controle ou faixa reversível e o foco para os pedestres, né? Existe o dos ciclistas que não apareceu aqui na imagem, mas é o desenho das bicicletas também. E esse aqui é o de advertência, tá? Esse aqui, pessoal, ó, é na cor amarela. Apesar de ser semafórico, ele tá aí para advertir, alertar. Essas aqui, ó, são de regulamentação, ou seja, desobedecer isso aqui gera infração. Essa aqui não gera infração se você desobedecer, mas pode gerar um risco, né, iminente ali à tua integridade física. Você pode acabar se envolvendo em acidente, até porque ela está te alertando de situações que são, claro, potencialmente perigosas, obstáculos que estão ali adiante. Então, a sinalização semafórica é bem tranquila. Bom, pessoal, a gente pode perceber aqui, ó, é livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho. Ele está dizendo um ponto interessante, ó, é livre o movimento de conversão à direita. O que é uma conversão à direita? É quando você tem uma rua assim, dessa maneira, e você está fazendo essa conversão aqui, ó, para a direita, ó, né? Você está fazendo essa conversão. Então, ele está dizendo que é livre o movimento de conversão à direita diante do sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. Ou seja, tá aqui, ó, uma placa dessa natureza, ó, conversão livre à direita. Imagina que você está próximo de um cruzamento, né? Você está próximo de um cruzamento, e nesse cruzamento bem aqui tem um semáforo, e esse semáforo está indicando cor vermelha, né? Indicando cor vermelha. E você está vindo aqui, ó, né? Tem essa mão aqui,
e a tua mão aqui na mão de direção à direita, né? Que é a circulação fársia pelo lado direito da via, claro, né? Admitindo ali as devidas exceções regulamentadas. Aí, ó, o certo é que você pare aqui, né, ó, por conta do sinal vermelho à sua frente. Só que se tiver a placa aqui, ó, que permita a conversão à direita, porque está livre, porque não gera risco, então você poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, mesmo com o sinal vermelho. Só um momento. Bom, o que eu quero que a gente entenda aqui nessa parte é que se houver regulamentação, a sinalização está regulamentada, permitindo, atribuindo a você a permissão para que você consiga fazer a conversão para a direita, você pode, mesmo que o sinal esteja na cor vermelha, né? É o que se remete a essa situação aí do cruzamento, né? Imagina que tem um sinal aqui, um semáforo, e o sinal está vermelho para você, né? Então você com seu carrinho aqui, ó, vindo aqui, tem a sinalização da placa aqui, ó, conversão e tal, tá indicando, você poderia fazer essa conversão aqui para a direita, mesmo que o sinal vermelho, né, esteja indicando a parada. Então, isso aí está no CTB, no artigo 44A. Então, é livre o movimento de conversão à direita diante do sinal vermelho do semáforo, onde houver uma sinalização indicativa. Ó, indicativa. Indicativa por meio de quê? Por meio de placa. São as placas de indicação, né? Aquelas placas que vão indicar orientação de destino, elas têm placas educativas, e essa está te indicando, né? Inclusive até na cor branca, ó, indicando que você pode fazer aquilo, está te permitindo essa conversão, então está regulamentado. Então a gente pode fazer isso, certo? Bom, agora a gente tem aqui ó, o controle de faixa reversível, que é aquela situação que a gente estava falando, né? Que ela pode simplesmente bloquear a questão de você transpor para um lado ou não, fazer ultrapassagem ou deslocamentos aí, né? De lados. Então a gente percebe essa situação. Então um veículo que está vindo aqui, ó, nessa direção, por exemplo, está vindo nessa direção e ele vê essa cor vermelha, significa que ele não pode fazer ultrapassagem para esse lado, né? Agora sim, ó, esse que está verdinho, ele poderia se tivesse nesse sentido, mas ó, ele vindo aqui, ó, significa que ele não pode. Mesmo que as faixas estejam aqui, ó, tenham esses espaços entre elas. A gente sabe que quando as linhas ou marcas longitudinais, que são essas linhas divisórias da pista, forem seccionadas, a gente sabe que eu posso sim efetuar a ultrapassagem. Mas lá na hierarquia, na ordem de prevalência que a gente falou, a gente percebe que as ordens do semáforo têm prioridade sobre os demais sinais. Então, ela tem prioridade, a semafórica, sobre essa questão da sinalização, né, horizontal, que é a marca longitudinal escrita aí no pavimento. Então, mesmo que esteja seccionada, mas por conta desse controle de faixa reversível, eu não posso realizar a ultrapassagem, tá? A não ser que ele está com a seta vermelha, indicando sim a permissão. Caso não, não posso, certo? Então, funciona dessa maneira, tá bom? Perceba que eu tenho aqui, ó, essa via, ela é uma de duplo sentido com um único sentido, por exemplo. Aqui, ó, é uma via nesse sentido e aqui é nessa. Só que perceba que eu tenho aqui, ó, a cor branca. E a cor branca tá dividindo esse fluxo aqui com esse fluxo aqui. E essa amarela está dividindo esse com esse fluxo. Então, a gente percebe aí essa interação das marcas longitudinais aí e o controle de faixa reversível, que é essa semafórica, fazendo ali a complementação da sinalização e uma, claro, muitas vezes se sobrepondo à outra. Sinalização de obras, pessoal. A gente já falou que sinalização de obras está relacionada à cor laranja, né? E a cor laranja está, logicamente, destinada a isso, principalmente por conta da resolução ó, 160 do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito aí no seu anexo segundo do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, a sinalização de obras ele vai ter como característica a utilização dos sinais e elementos da sinalização vertical, horizontal, semafórica e dispositivos de sinalização auxiliares combinados. Então, pode ser uma vertical, pode ser uma placa laranja, como essa aqui, né? Como essa aqui, né? Pode ser dispositivos auxiliares, como essa aqui. Pode ser um cone, no caso, isso é uma barreira móvel, um cone,
Então, são situações que vão se complementar. Então, pode ser horizontal também, pode ser inscrito no pavimento, né? A cor que indica ali uma atuação de obra. Pode ser semafórica, um dispositivo, né, que esteja iluminando a região na cor laranja também, né? Então, tudo isso ajuda você a entender se aquela região, naquela localidade, está tendo ali um, uma questão do trabalho de obras, né? Então, a cor laranja, pessoal, está ligado a obras e nada mais é do que a utilização dos elementos da sinalização vertical, horizontal, semafórica e dispositivos de sinalização auxiliares combinados, ou seja, eles podem se combinar ou pode ter a presença só dos verticais, só da horizontal, semafórica, dependendo da sua utilização, tá? Cor laranja atribuída a ele. Então perceba que essa placa aqui, ó, ela tem o mesmo formato de uma placa de advertência, mas ela tá laranjinha. Então, obras, está relacionado a obras. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do gestual, né? A sinalização gestual. Pessoal, a sinalização gestual, ela pode ser a do agente ou a do condutor. Perceba aqui, ó, que tem a do agente e a do condutor, tá? São gestuais muito importantes, né? Que a gente percebe que esses sinais dos gestos, elas não são nada mais, nada menos do que movimentos convencionais utilizando o braço, né? E esses movimentos com o braço, né, aqui do agente de trânsito, por exemplo, eles são exclusivamente dotados por ele. Ou seja, como você não é um agente de trânsito, você não pode estar fazendo esses sinais em trânsito, certo? Como você é um condutor, os sinais que você tem que fazer são esses aqui, ó, que estão descritos nesse momento. Então, por exemplo, dobrar à esquerda, a gente percebe que o braço fica horizontal, né? O braço esquerdo é horizontal. À esquerda, isso aqui significa que você quer dobrar, virar ou fazer uma conversão à esquerda. Quando o braço fica assim, ó, levantado dessa maneira aqui, ó, né? A gente percebe que é dobrar, virar ou conversão à direita. E diminuir a marcha ou parar significa que o braço também está esticado na horizontal, fazendo o movimento de cima a baixo, né? Cima a baixo. Ele está movimentando o braço para cima e para baixo. Isso significa que ele quer diminuir a marcha ou parar, imobilizar ali o veículo, dependendo da situação. Já o do agente de trânsito, pessoal, é exclusivamente dotado por eles. Ou seja, isso aqui são os gestos exclusivamente dotados pelos condutores. Agora a gente vai falar aqui, ó, dos gestos do agente de trânsito. Você percebe o gestual, né, aqui, o primeiro sendo feito. Perceba que o braço está levantado verticalmente com a palma da mão voltada para frente, né? Ou a gente está com a palma da mão voltada para frente. Qual é o significado disso? Significa a ordem de parada obrigatória para todos os veículos, né? Que venham em sentido aos braços, né? Que se encontra ali em sentido aos braços. Significa ordem de parada para todos os veículos para qual o braço esteja sendo levantado. Então, ó, gestos executados pelos agentes de trânsito, né? E pelos condutores aqui que a gente está vendo nesse momento. Então, temos esse aqui, ó, o gestual número 2, que é os braços estendidos horizontalmente. Perceba que a palma da mão está voltada para frente, a palma da mão voltada para frente, o que significa que é sentido de parada para todos os veículos que vêm em direção, que cortem ortogonalmente a direção que está sendo indicada pelos braços, né? Então, o agente de trânsito ele vai indicar parada para quem vem nesse sentido, né? Dependendo para qual sentido ele esteja ali fazendo o sinal, né, em trânsito, certo? A gente está vendo agora esse rapazinho aqui, esse terceiro, né, agente de trânsito. Perceba que é muito parecido com o segundo, claro, agora somente com um dos braços, ou seja, só para a esquerda, ou seja, só para a direita. Mesma posição, o braço fica estendido na horizontal e a palma também da mão está voltada para frente, né? E o significado também é ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem aí o sentido dos braços, certo? Para que ele ordene ali a parada, né? Certo? Ordem de parada, para qual sentido os veículos estão vindo aqui, ó. Então ele está dando ordem de parada, para o sentido ao qual ele esteja apontando, certo? Temos esse aqui, pessoal, a quarta, né? Situação do gestual. A gente pode perceber que o sinal também é com o braço estendido na horizontal.
O agente de trânsito faz o sinal cima, abaixo, movimentando na horizontal os braços, né? Movimentando aí dessa maneira. E o significado que a gente pode ver é ordem de diminuição de velocidade. Ele vai ordenar a diminuição da velocidade. Perceba esse aqui, ó, o quinto gestual do agente, né? O agente aí com a lanterninha, isso pode ser feito onde? À noite, né? Onde muitas vezes há situações onde esteja desprovido de iluminação pública, a visibilidade totalmente precária. Então, ele pode usar a lanterninha, o que significa que o braço também fica estendido na horizontal. Ele vai agitar uma luz vermelha para um determinado veículo. Ele vai agitar uma luz vermelha para um determinado veículo. E qual é o significado dele agitar essa luz vermelha para um veículo? Nada mais é do que ordem de parada para os veículos aos quais a luz está sendo dirigida. Então, se você recebeu um foco de luz aí através da lanterna pelo agente de trânsito, ele está necessitando que você pare imediatamente seu veículo para fins de fiscalização ou outras situações a qual ele está desejando realizar. A gente percebe aqui, ó, o sexto gesto do agente, né? Gesto do agente de trânsito, né? O sexto gesto significa braço levantado com movimento de antebraço para frente, né? Para chamar, é como se você estivesse dando ordem de seguir, você está com a palma da mão voltada para trás, aqui, ó, a palma da mão voltada para trás, é como se estivesse dando ordem de seguir, é como se você estivesse chamando alguém. Então, o braço fica levantado com o movimento do antebraço para frente, né? A palma da mão voltada para trás, significando ordem de seguir, como se você estivesse chamando alguém para si. Então, é isso. O que eu tenho que aprender aqui, pessoal, é que as ordens do agente de trânsito, como a gente já sabe, tem preferência sobre as demais normas de circulação e outros sinais. Não esqueçam essa questão da hierarquia, da ordem de prevalência aí, da sinalização gestual. Então, essas aqui são do agente de trânsito e os seus significados, certo? Aqui, ó, parada para os veículos ao qual está sendo dirigido a palma da mão. E isso aqui também é parada, né, para os veículos que cortem ortogonalmente o sentido das mãos em qual a gente está indicando, no caso, nos dois sentidos, ali, dependendo do sentido, né, da esquerda, da direita. E aqui é para diminuir a marcha, aqui também é a ordem de parada, usando a lanterna. E essa sexta aqui é a ordem de seguir com o veículo. O gestual do condutor, pessoal, a gente pode perceber que é bem simples, né? Braço para fora, horizontal, significa dobrar, virar ou conversão à esquerda. O braço fazendo esse movimento aqui, ó, né, meio perpendicularzinho, é dobrar, virar ou conversão à direita, e mexendo o braço para cima, né? Para cima e para baixo, né? É diminuir a marcha ou parar o veículo, dependendo, né, da sua intenção em realizar ali as manobras. Então, tá aí, gestos do agente, né? Muito importante a gente ficar atento a eles. Bom, existe também, pessoal, a sonora, né? A gente sabe que a sinalização se classifica em 6, a vertical, a horizontal, dispositivos de sinalização auxiliar, gestos do agente do condutor, sonora e a luminosa. Então, a gente sabe que a sinalização se classifica em 6. A gente acabou de ver a semafórica, todos eles que aparecem, né? Acabamos de ver aqui presenciar a gestual, tanto a do condutor quanto o gesto do agente, e percebemos aqui que vai ter a sonora. Pessoal, uma coisa interessante é que a sonora ela tem que ser feita também exclusivamente pelo agente de trânsito e executado juntamente com os sinais gestuais. Então, se o agente de trânsito tá dando a ordem de parar com o gestual, ele tem que complementar também com a sonora. Então, a sonora do agente de trânsito, tal qual o gestual, são, né, feitos simultaneamente em conjunto, né? São feitas em conjunto. Não posso fazer uma sem a outra. É obrigatório que o agente de trânsito utilize dos apitos, né? E esses apitos são conhecidos como sílvios. Sílvios, que são esses sinais sonoros executados pelo agente de trânsito, né? E a gente pode perceber aqui, ó, que um sílvio breve, né? Aquele pi, um sílvio breve significa siga. Dois sílvios breves, ó, pi, pi, bem breve, significa pare, para você parar. E se ele der um sílvio mais longo, né, um apito mais longo ali, significa diminuir a marcha, né, para você estar diminuindo a marcha, né? Claro que ele vai fazer também o gestual, para você ficar bem entendido. Professor, fica bem difícil
memorizar isso aqui. Só que tem um macete que a gente gosta de passar, que é um tanto antiquado, mas geralmente coisas antiquadas costumam ficar, né, gravadas na cabeça. E a gente pode perceber que a gente pode montar um jogo da velha mental rapidamente e pode preencher essas linhas e colunas da seguinte maneira. Por exemplo, na primeira coluna eu vou colocar 1, 2, 1. 1, 2, 1. É fácil lembrar. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Na segunda coluna eu posso lembrar aí quem assiste o Big Brother, né? Big Brother Brasil. Então aqui eu vou botar B, B. Só que no final você não vai botar B. Você substitui pelo L. 1, 2, 1. B, B, L. No final, o último B é um L. E a gente tem aqui na terceira coluna o S, P, D. O SPD fica difícil memorizar, né, professor? Parece difícil, mas imagina o que, que vai acontecer quando você for fazer a prova teórica. Para fazer a prova teórica, você tem que concluir o curso de 45 horas, né? Normalmente, você vai lá, vai ser agendado, você tem que acertar ó, 70% da prova. Quantas questões eu vou fazer? Você vai fazer 30 questões. 70% disso aqui, ó, corta 0 com 0, 7 vezes 3 dá 21. Você tem que acertar 21 questões. Se você não acerta, você vai ficar reprovado, infelizmente vai ter que pagar a taxa de repetição. Então, para fazer a prova novamente, basta pagar de novo, é só pagar de novo. Então, só pagar de novo. E a gente não quer que isso aconteça. Então, é só pagar de novo, certo? Caso você reprove. SPD, só pagar de novo. E esse 1 significa o quê? Ó? O quê? Um Silvio breve, que significa siga. 2 significa o quê? Ó? Dois Silvios, B de breve, significa pare. Um Silvio, L de longo, significa diminuir a marcha. Então, esse macetezinho, ele é bem antiquado, bem bobinho, mas ele pode ali mentalmente te ajudar a lembrar dos Silvios na prova. E geralmente cai questões de Silvio sim, tá? Costuma cair pelo menos uma abordando aí a sinalização sonora, tá? Então, 1, 2, 1, BBL, SPD, reprovei, infelizmente, é só pagar de novo, isso não vai acontecer com a gente, tá? 1, 2, 1, BBL, SPD. Um Silvio breve significa siga. Dois Silvios breve significa pare. Um Silvio longo significa diminua a marcha. Esse é os sonoros. Pessoal, tem outros gestos sonoros que eu quero mostrar para vocês. Só um momento. Pessoal, alguns sonoros aí extras para vocês darem uma olhada. Um Silvio breve, atenção siga, ou seja, o emprego é liberar o trânsito em direção ao sentido indicado pelo agente. Dois Silvios breves significa pare, indica parada, né, de determinado veículo para fiscalização de documentos ou outras situações afins. Três Silvios breve. Pessoal, aquelas três que eu passei anteriormente são as que eu vou realmente memorizar, tá? Essas aqui são por questões de curiosidade. A chance disso aqui cair é muito nula, né? Nem é para ser abordada, mas caso caia, tá aí na tela para que vocês possam rever. Então, três Silvios breves, agora são três, ó. É para acender a lanterna, né? Um sinal de advertência ali, e o condutor tem que obedecer à intimação. Um Silvio longo, eu já sei que é diminuir a marcha quando for necessário fazer a diminuição da marcha dos veículos. E um Silvio longo e um breve, ele vai dar um apito longo e um breve. Quer dizer que o trânsito está impedido em todas as direções, ou seja, tem aproximação vindo de corpo de bombeiros ou ambulância, veículos de polícia estão em atividade, né? De tropa ou de apresentação oficial. Então, tem algum veículo importante ali que esteja em movimento em trânsito e eles precisam gozar da prioridade de passagem e circulação, certo? Três Silvios longos, motoristas apostos, então todo mundo tem que ficar atento. Atento ao quê? Atento porque ali tem estacionamentos, existem ali próximos à circulação a porta de teatros, campos desportivos, e o que que tem nessas regiões? A presença de pessoas, pedestres, pessoas que estão frequentando aí esses locais. Então, existem também esses sinais. Os mais comuns de cair, o que eu acredito que realmente vai cair para vocês, são esses, ó. Os três, um Silvio breve, dois Silvio breve e um Silvio longo. Um indica siga, um indica pare e o outro diminua a marcha. Esses são os que realmente irão cair para vocês, tá bom? Caso caia questões perguntando da sinalização sonora,
que é adotadas aí pelos apitos feitos pelos agentes de trânsito, que são os chamados silvos. Tá aí. Um silvio breve siga, 2 silvios breve pare, um silvio longo diminua a marcha. Claro que a gente vai ver questões aí abordando essa temática. Pessoal, como a gente basicamente já está vendo tudo da sinalização, a gente viu a classificação, viu a questão da hierarquia, viu a questão das cores das placas de regulamentação, de advertência, o que cada uma tem de finalidade, né, de características, as indicativas, a sinalização horizontal, que são todas as marcações inscritas no pavimento com as suas 5 cores características, né, amarelo, branca, a gente tem a vermelha, né, a preta e a azul, certo? Todas essas características, os dispositivos auxiliares, os gestuais e o sonoro, agora a gente vai ver um pouco mais sobre a questão das placas, né? A identificação de cada uma, né? O que cada placa tem a passar para os condutores, desde a de regulamentação até as últimas de indicativas, né? Seja de atrativos turísticos ou outras. Então, é isso que a gente vai ver, ó. Regulamentação, placas, que são as plaquinhas vermelhinhas, que geralmente são redondinhas, como a gente sabe, né? São no formato ali de uma circunferência. Então, a gente tem aqui a primeira placa chamada R1, a R1 que tem aí o formato octogonal, né? Ela tem 8 lados, isso pode cair, que significa parada obrigatória. Infringir essa placa aí significa infração de natureza gravíssima. Então, uma placa de parada obrigatória, tá? Tem que parar obrigatoriamente. Temos aí, ó, R2, de preferência. A gente já sabe que essas duas têm os formatos diferenciados. Por quê? Porque mesmo vistos de costa, você vai saber a informação. Mesmo que você não veja aqui o nome pare, você não vê ali o formato, você não vê o que está inscrito nelas, né? Ó, não sabe nada, mas só pelo formato você sabe identificar que essa que tem 8 lados, octogonal, ela é uma parada obrigatória, e essa aqui que é um triângulo de cabeça, né, de ponta cabeça, é de preferência, que se você desobedecer a placa de de preferência, caracteriza infração de natureza grave. A gente sabe que essa aqui, ó, por ser gravíssima, pega 7 pontos, e essa aqui pega 6 pontos aí no prontuário do condutor. Vamos conhecer agora as outras placas de regulamentação. Temos aí, ó, sentido proibido, a R3, sentido proibido. Toda vez que tem a tarja vermelha cortando a diagonal, a gente sabe que é proibição, né? E infringir essas placas gera, claro, infração, porque elas têm a finalidade, a natureza, né, de restringir o uso das vias, regulamentar, né, e dizer qual é a maneira mais adequada para que você possa estar trafegando. Ela informa sobre condições, proibições, obrigações, né? E as suas mensagens, elas são imperativas, né? Cometeu ali a inobservância a elas, vai ser autuado ali com as devidas infrações de trânsito. Essa aqui, pessoal, ó, proibido virar à esquerda. A gente tem aí a R4, né? A R4A, proibido virar à esquerda. Temos aí a R4B, proibido virar à direita. Proibido virar à direita. Temos aí, ó, proibido retornar à esquerda, proibido retornar à esquerda. Professor, lá na prova eu vou precisar saber qual é a numerologia da placa? Por exemplo, eu vou precisar saber que essa aqui é R3, se essa aqui é R4A, se essa aqui é R4B, né, se essa aqui é R5A. Preciso saber se ela é R, se ela é R23, ela é R32? Não, não precisa, tá? Você precisa saber o que é que a placa te informa. Por exemplo, essa placa aqui, sentido proibido. Preciso saber o que ela passa de mensagem, né? O sentido proibido. E essa aqui, proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, proibido retornar à esquerda. Preciso saber a questão da informação que ela assinala para o condutor, tá bom? Saber se ela é R1, R2, enfim, não precisa saber. Essas aqui, ó, R1 e R2 são as mais clássicas, talvez ele possa perguntar, né? A R1, parada obrigatória, e R2, de preferência. As demais eu não preciso saber se ela é R3, se ela é R4, enfim. Inclusive, ele já dá na informação da questão. E esse R, né, é de regulamentação. A gente vai perceber que ao todo a gente vai ter cerca de 40 placas de regulamentação. Claro que vai ter um pouco mais aí que vocês podem achar, mais de 40, por quê? Porque elas se complementam. Por exemplo, ó, proibido virar à esquerda, sempre vai ter o sentido oposto, né? Proibido também virar à direita. Então, por conta disso, vai ter um pouco a mais. Mas contando ali corretamente, a gente tem cerca de 40 placas de regulamentação ao todo.
Proibido retornar à direita, essa plaquinha. Proibido estacionar. Professor, aonde é proibido estacionar é permitido o quê? A parada breve, né? Para quê? Para embarque e desembarque de passageiros, tá? Para embarque e desembarque. E essa aqui, ó, estacionamento regulamentado, ou seja, o estacionamento está regulamentado, eu posso estacionar. Essa aqui, ó, proibido parar e estacionar. Eu não posso nem parar, nem estacionar. Não posso nem fazer a parada breve para fazer embarque e desembarque. Não pode, tá? É muito sério. Geralmente, as multas relacionadas a estacionamento geralmente são de natureza média, tá, pessoal? São infrações de natureza média. A gente pode perceber a placa R7, que é proibido ultrapassar, né? Você pode perceber que está um pouco pequeno, pessoal. Está um pouco pequenininho, mas está aqui, ó, proibido ultrapassar, tá? Tem aí, R7, proibido ultrapassar. Mais placas. Proibido mudar de faixa ou de pista, ou seja, está proibido você mudar de faixa de pista, né? Nesse caso aí da esquerda para a direita, certo? Proibido mudar de faixa ou de pista de trânsito da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, ó. Você está saindo de um lado para o outro. Então, proibido, não pode. Mesma situação, proibido mudar de faixa de trânsito ou de pista da direita para a esquerda, né? Só o oposto agora. A gente tem aí, ó, proibido trânsito de caminhões. Proibido trânsito de caminhões. Temos aí, ó, proibido o trânsito de veículos automotores. Tem diferença, né? Proibido o trânsito de veículos automotores. Temos aí, ó, proibido o trânsito de veículos de tração animal. Naquela região é proibido, né, a presença de veículos de tração animal, ou seja, proíbe que eles possam transitar naquele ponto, naquela área que esteja sendo, né, regulamentada aí. Ou seja, restringindo, proibindo aí. Não pode presença de animais ou veículos de tração animais naquela região. Pessoal, proibido o trânsito de bicicletas, ou seja, uma placa aí que proíbe a circulação e trânsito de ciclistas, a partir do ponto, né, sinalizado nas áreas. Então, a partir do momento que foi sinalizado ali, em diante já não pode, né, de forma alguma, a partir do ponto que está sinalizado. Temos aí, proibido o trânsito de tratores e maquinárias agrícolas, certo? Máquinas de obras, máquinas dessa natureza. A gente tem aí, ó, pessoal, peso bruto total máximo permitido. Esse 10 toneladas, ó, peso bruto total máximo permitido. Perceba que eu tenho aqui ó, 10 toneladas. Então, ela tem a finalidade de regulamentar o peso bruto total máximo que é permitido a um veículo para transitar naquela área, naquela via, naquela pista, naquela faixa. Ou seja, que naquela região ela não pode ultrapassar 10 toneladas. Talvez possa causar ali um acidente ou ela pode ser uma ponte que não pode suportar o peso superior a 10 toneladas, né? Então, naquelas imediações, o peso bruto total máximo permitido é até 10 toneladas, né? Então não pode ultrapassar. Se exceder, claro que vai ser infração de trânsito, certo? No PDF de sinalização, pessoal, tem todas as plaquinhas lá bonitinho para você revisar, se for necessário. Temos aqui, ó, pessoal, perceba que as setinhas aqui, ó, estão no sentido vertical. Perceba que uma está apontando para a outra, né? Ó, uma apontando para a outra. E perceba que tem aqui, ó, 3 metros. O que isso significa? Significa altura máxima permitida, ou seja, a altura máxima permitida. Quer dizer que naquela região não pode ultrapassar ali a altura de um veículo mais de 3 metros. A altura máxima permitida para trafegar naquela região, naquela pista, naquela faixa, naquela via de circulação é de 3 metros. Pessoal, aí depende também da informação que está descrita na placa, né? Que podia ser 4 metros, pode ser 5 metros, depende do tipo de restrição que aquela via, aquela faixa, aquela pista de trânsito possa determinar, né? Isso aqui não é uma numerologia padrão, não, tá? Ela pode se alterar dependendo da localidade. Aqui é só um exemplo de informação com a situação, certo? Temos aí também, agora com as setinhas, ó, na horizontal, as setinhas na horizontal, perceba que elas estão apontando também uma para a outra, né? Uma aponta diretamente para a outra, isso vai significar largura máxima permitida, ou seja, a largura naquela localidade máxima permitida é de 1,80 m, né?
1,8 m. Certo? Largura máxima permitida. Temos aqui, ó, peso máximo permitido por eixo. Perceba que a gente tem um eixo aqui de um veículo, certo? Um eixo de um veículo. Perceba que esse eixo tem ali o peso máximo permitido de até 2 toneladas. Não pode exceder isso aí, senão vai ser infração de trânsito. Peso máximo permitido por eixo. O regulamento, peso máximo permitido pelo eixo do veículo para transitar naquela área, naquela via, naquela pista ou naquela faixa, aonde ele esteja circulando e tem aí a presença dessa placa. Mais uma vez, pode ser 3 toneladas, pode ser 5, pode ser 6, dependendo da situação da área, da via, da faixa ou de onde seja feita essa regulamentação. Temos aí, ó, também setinhas, né, na horizontal, só que perceba que as setinhas estão cada uma apontando para um sentido específico, né? Opostos, sentidos opostos. Então, isso significa comprimento. Aqui é comprimento, aqui é largura e aqui é comprimento, ou seja, comprimento máximo permitido. Então, basicamente, está regulamentando o comprimento máximo permitido do veículo, né? Ou aquela combinação de veículo para transitar naquela área, naquela via, naquela pista, naquele instante. Temos aí, ó, velocidade máxima permitida. Perceba que a velocidade máxima permitida pela placa é de 80 km por hora. Temos aí, ó, proibido acionar buzina, né, ou sinal sonoro. Inclusive, a infração de natureza leve se você desobedecer. Certo? Infração de natureza leve. Temos aí alfândega. Olha, pessoal, a placa da alfândega. Bom, a placa da alfândega ela é bem comum de muitas vezes cair. Ela basicamente assinala para o condutor, pessoal, da presença de uma repartição alfandegária, ou seja, você está se aproximando de uma repartição alfandegária. O que isso significa? Que a parada lá é obrigatória, você já tem que parar. Você vai passar por uma fiscalizaçãozinha, né? Onde a parada é obrigatória. Temos aí, ó, uso obrigatório de correntes, em localidades ali onde o pneu não vai ter muita aderência com o solo, principalmente em países onde tem a presença de neve, né? Para que o veículo não perca, no caso, os pneus não perca a aderência, né, do contato com o solo, coloca-se as correntes para facilitar a movimentação e a aderência com o pavimento, para que ele possa se locomover, né, sem restrições, sem problemas, certo? Então, essa obrigação, ela se refere aí ao par de rodas do motor, né? Uso obrigatório de correntes. Temos aí, ó, conserve-se à direita. Motorista, conserve-se à direita. Inclusive, tem uma norma que diz, ó, a circulação fárcia pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas, certo? Então, conserve-se à direita, para o motorista trafegar à direita. Todo mundo sabe disso, né? Que tem que trafegar à direita, um pouco mais à direita da sua própria mão. Claro, respeitando ali a distância lateral de segurança que a gente vai conhecer com o tempo. Ó, sentido de circulação da pista, pessoal. Sentido de circulação, ou seja, ele vai alertar ou sinalizar para o condutor, né, que a via, a pista que está sendo sinalizada tem sentido único de circulação. Ou seja, tem que circular por esse sentido, ó, sentido único de circulação. Né? E esse aqui, ó, passagem obrigatória. Essa aí, que apareceu por último, é passagem obrigatória. Ela avisa ali para o condutor do veículo que existe um obstáculo, né, naquela imediação. Então, para que você não se sobreponha naquele obstáculo, não se encontre em conflito com ele, a passagem tem que ser por aquela região, ó, passagem obrigatória. Passe por aqui obrigatoriamente, né? Você passa por lá, certo? Né, para que você não tenha contato direto, né, com o tipo de situação perigosa que possa estar sendo apresentada, né, naquele momento, naquela região. Mais placas aí, ó. Vire à esquerda, né? A placa vire à esquerda, vire à direita. Temos aí, ó, siga em frente ou à esquerda, siga em frente ou à esquerda. Temos aí, siga em frente ou à direita. Siga em frente, a placa, siga em frente. Temos aí, ó, ônibus, caminhões e veículos de grande porte permaneçam à direita. Ou seja, pessoal, veículos de grande porte, ônibus, caminhões, esses veículos bem grandes mesmo, de grande porte, tem que se transitar ali pela direita. A circulação deles é fácil pelo lado direito da via, certo? Mais pela direita. Temos aí, ó, duplo sentido de circulação.
duplo sentido de circulação, ou seja, mão dupla, aquela via mão dupla, né? O duplo sentido de circulação. Proibido o trânsito de pedestres, né? A gente vê a silhueta de uma pessoa se locomovendo e a tarja vermelha cortando a diagonal. Enfim, proibição, proibido o trânsito de pedestres. Pedestres, ande pela esquerda, ou seja, a seta está indicando que o pedestre tem que transitar pela esquerda, né? Transite ou ande pela esquerda. O oposto também equivale, né? Pedestres, ande para a direita, ou transite pela direita, certo? Ande pela direita. O que mais temos aqui também? Circulação exclusiva de ônibus, ou seja, aquele local é uma circulação exclusiva para ônibus, aquela faixa, aquele local. Temos aí, ó, sentido circular na rotatória. Sentido circular na rotatória. O que isso significa? Que se você se aproxima de uma rotatória, né, aqui tem uma rotatória, e a placa está dizendo que o sentido circular é assim, né? Você tem que girar assim na rotatória, né? Então, se ela está dizendo que é assim, ó, no sentido anti-horário, então você trafega no sentido anti-horário. Então, você não vai fazer o contrário, né? Você não vai pegar a rotatória aqui e fazer o oposto do movimento circular que tem que ser feito lá. Então, é o sentido circular na rotatória, é o sentido de circulação da rotatória. Ó, circulação exclusiva de bicicletas. É uma bicicleta, uma placa de regulamentação, então, uma sinalização de circulação exclusiva para bicicletas. Pessoal, e essa aqui? Ciclista, transite à esquerda. Tem a setinha apontando? Está dizendo para ele transitar pela esquerda, né? Mais seguro para ele naquele momento, naquele instante. Ciclista, transite à direita, né? Transite à direita. Pessoal, tá vendo esse aqui, ó? Um ciclista e uma pessoa. Perceba que tem uma barrinha dividindo. Então, ciclista à esquerda, pedestre à direita. Então, é a pista dividida, né? Tanto para ciclista quanto para pedestre. Só que ele está regulamentando a área do ciclista com a área do pedestre. E aqui, equivalente, né? Só que dos lados opostos. Pedestres pela esquerda, ciclistas à direita. E esse aqui, ó, proibido trânsito de veículos automotores, né? No caso aqui de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Então, é proibido veículos de 2 ou 3 rodas, né? São veículos aí que são da categoria A ou da ACC, né? Da autorização, que é o ciclomotor. Então, esses veículos de 2 ou 3 rodas não podem transitar. Ou seja, trânsito proibido para motocicletas, motonetas e ciclomotores. Proibido o trânsito de ônibus. Então, à tarde, proibindo o trânsito ali de ônibus. Só um momento, pessoal. Ok, pessoal. Voltando aqui só para falar, né, das plaquinhas. Essa aqui, pessoal, circulação exclusiva de caminhão. Temos aqui também proibido o trânsito, né, de carros de mão, ou seja, veículos de propulsão humana, né? No caso aí, o carro de mão, entrando aí, proibido o trânsito de carro de mão. Certo? Então, a gente viu aí que tem 40 placas de regulamentação. Claro que a gente vai ver, pessoal, também as de advertência, a gente vai perceber ali algumas diferenciações entre elas também, tá? E vamos passar aqui algumas dicas também de como a gente diferenciar placas que são bem parecidas, né? Na questão da nomenclatura, tanto de regulamentação quanto da advertência, né? Então, a gente vai ver isso aí no decorrer da nossa aula. Então, vamos ver agora as placas de advertência, né? Temos aí, ó, curva acentuada à esquerda, a placa A1A, ou seja, A1A, a gente tem aqui a A de advertência, e ela é 1A, ou seja, vai ter a 1B, que é para o sentido oposto, né, de circulação também. Temos aqui, pessoal, a A1B, curva acentuada à direita. Perceba que é acentuada, né? Ela está assim, ela forma aqui uma perpendicularidade, mas ela é acentuada. Então, fica atento aí com essas questões da placa. Temos aí, ó, curva à esquerda, ó, perceba como é diferente, ó. Se ela é assim, formando um ângulo de 90 graus, na advertência, né, que é essa amarela, ela é acentuada. Se ela é somente assim, ela é uma curva, né? Ela é uma curva. Então, temos aí curva à esquerda, curva à direita.
Temos aí a placa pista sinuosa à esquerda, ou seja, a pista tem uma sinuosidade. E perceba que a sinuosidade da pista começa aqui à esquerda, né? Ó, à esquerda. A primeira parte da curva é à esquerda, ó, que ela parece uma cobrinha, né? Então, é uma pista aí sinuosa. No caso, à esquerda. E tem o oposto também, né? Pista sinuosa à direita, ou seja, a sinuosidade da pista começa a ser ali pelo lado direito. Outra placa de advertência, curva acentuada em S à esquerda. Curva acentuada em S à esquerda, ou seja, a curva é acentuada em S, começando ali a acentuosidade de S da esquerda, fazendo ali padrão de esquerda. E essa aqui, ó, curva acentuada em S à direita. É um S de curva, né? Só que acentuada para a direita. A acentuosidade dela é para a direita. Temos aí, ó, curva em S à esquerda. Curva em S, não, ela não é acentuada, é somente uma curva em S, tá? À esquerda. E a curva em S à direita. Temos aí também cruzamento de vias. Um cruzamento de vias. Um cruzamento é interessante, quando a gente for falar das normas, a gente vai perceber que a gente tem vários tipos de cruzamentos, né? E o cruzamento, ele adverte o condutor da existência de um cruzamento adiante. Essas placas aqui, tudo recomenda, né, pessoal, uma postura correta. Elas estão aí para alertar. Não posso esquecer. Oh, escrevendo errado aqui. Alertar. Ela vai alertar. Então, ela recomenda uma postura correta, né? Ela está te advertindo de situações potencialmente perigosas. Desobedecer mais uma vez as placas de advertência não gera infração. Mas não é porque gera infração que você vai desobedecer. Só não gera infração, mas gera risco aí, né? Algum tipo de risco eminente. Certo? Temos aí, ó, via lateral à esquerda. É uma via lateral à esquerda. Então, ela vai te advertir de uma via lateral à esquerda adiante. Via lateral à direita. Via lateral à direita. Temos aí, ó, intersecção em T. Interseção em T. É uma interseção em T. Temos aí bifurcação em Y, ou seja, a via ela fica bifurcada, né? Tendo ali dois caminhos. Temos aí, ó, confluência, né? No caso, a confluência para baixo aqui é entroncamento. Entroncamento. Então, pessoal, a gente vai perceber que vai ter placas dessa natureza aqui, ó. Entroncamento. Eu gosto de passar um macete que eu gosto de imaginar que essas placas aqui são a letra Y, né? Do nosso alfabeto. Aí, se tiver com as duas perninhas para cima, vai ser entroncamento. E se a perninha estiver jogada para a esquerda, é esquerda. A perninha pode também estar sendo jogada para a direita. Entroncamento à direita. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai ter placas assim também, ó. Com as perninhas para baixo, voltada para baixo, né? Então, a perninha que está sendo para a esquerda, então é esquerda. A perninha está sendo jogada para a direita e direita. Essa aqui é entroncamento. Entroncamento. E essa aqui é confluência. Confluência. Então, a gente vai perceber que há diferença. Então, eu gosto de imaginar assim, perninhas para cima é entroncamento, perninhas para baixo, confluência. Então, a gente vai ver isso agora, pessoal, essas placas aí, tá? Então, tá aí, ó. Entroncamento à esquerda, entroncamento à direita. Agora, a gente tem aqui, ó, confluência, né? Opa, apareceu primeiro, no caso, foi as junções sucessivas contrárias, né? Aqui é junções sucessivas contrárias, ó. Aqui, no caso, primeiro à esquerda. Já já vai aparecer as confluências, tá? Junções sucessivas contrárias. Ó, junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Ó, a primeira que apareceu foi a esquerda aqui, ó. Tá? E aqui é a direita. E a gente vai ter também o oposto, né? Junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Primeira à direita. Então, temos aqui, ó, interseção em círculo, significa que à frente vai ter a presença de uma rotatória. Não é o sentido da rotatória, tá? Diferentemente da placa ali de regulamentação que eu vi, que a gente viu, ela tá te avisando que adiante vai ter uma interseção em círculo, vai ter uma rotatória. Então você já sabe que adiante tem uma rotatória, até porque essas placas advertem, né? Elas alertam, elas têm a finalidade e caráter de recomendação de uma postura correta do condutor. Pessoal, essas aqui, ó, são entroncamento, tá? Já já vai aparecer aí as confluências. Então tá aqui, ó. Confluência. As perninhas voltadas para baixo, ó. Confluência. As perninhas tá voltada mais para a esquerda, esquerda. Confluência à direita, ó.
viu? Perninhas para cima, entroncamento. Perninhas para baixo, confluência. Parece a letra do alfabeto grego matemático lambda, mas vamos lembrar que é um Yzinho, tá? Isso ajuda demais a diferenciar essas duas placas caso não caiam. Caso você tenha dúvida se é entroncamento ou se é confluência. Pessoal, semáforo à frente. Então, a placa vai te advertir de sinal semafórico à frente. Temos aí, ó, parado obrigatório à frente. Perceba que ele diz sempre à frente, ó. Quer dizer que à frente é que vai ter, de fato, o pare, né? Ele está te alertando, já te avisando, te advertindo, que logo à frente já vai ter a situação. Então, já te prepara para tomar a postura correta. Temos aí, ó, bonde. Um bonde aí. Pista irregular. A pista está irregular. Adiante. Temos aí, né, a saliência ou lombada, o famoso quebra-mola. Temos aí uma depressão, um buraquinho, depressão. Temos aí declive acentuado, um declive é uma descida, né? E temos o aclive acentuado, que é uma subidinha, né? Um aclive acentuado, é muito íngreme. Temos aí a A21A, que é estreitamento de pista ao centro. Você está vindo aqui, ó. Perceba que a pista começa a estreitar aqui no centro, ó. Estreitou o caminho, ó. Estreitou ao centro, né? Ficou estreito. Temos agora estreitamento de pista à esquerda, ou seja, estreitou somente do lado esquerdo. Você estava vendo aqui na pista, estreitou somente aqui do lado esquerdo. Temos aí, ó, estreitamento de pista à direita, ou seja, estreitou somente à direita. Se tem estreitamento, também tem alargamento. A gente vai ver também. Como, por exemplo, alargamento de pista à esquerda, ou seja, a pista estava estreita e começou a alargar, né? Ela fica maior, o seu comprimento ali. Então, se tem para a esquerda, vai ter também alargamento de pista à direita. Temos aí, pessoal, ponte estreita, né? Ponte estreita. Perceba a diferença, né, de estreitamento de pista ao centro para ponte estreita, né? Ponte estreita. Olha como é aí a simbologia apresentada na placa. Temos aí ponte móvel, a ponte, né? Aquelas pontes de filmes, né? Que elas abrem e fecham, né? E se juntam novamente, é ponte móvel, né? Temos aí obras, perceba que a cor característica é em laranja. A gente viu aí que tem uma resolução só para isso. Mão dupla adiante. Pessoal, ó, mão dupla adiante. Quando cai essa placa, muita gente costuma errar questões envolvendo essa placa. Por quê? Porque, ó, se você vê essa placa mão dupla adiante, significa que você está numa via de mão única, ó. Você está vindo aqui na via de mão única, né? Numa via de mão única. Aí bem aqui tem a placa, né? Te advertindo que à frente é que vai ter, né, o sentido duplo. Então, você está vindo, aí do nada vai ter o sentido duplo, né? Depois vai ter o sentido duplo. Você vai entrar numa via. Então, se aparecer essa placa, significa que você está numa via de mão única e que à frente você vai se deparar com a via de mão dupla. Então, ela está te advertindo disso, alertando, te recomendando que à frente, né, vai ser mão dupla. Mão dupla adiante. Né? Ela sempre é adiante, ela tem que estar antes para te alertar dessa situação. Sentido único, ou seja, uma placa que indica que logo à frente vai ter sentido único de circulação na via. E temos aí sentido duplo, né? Sentido duplo, ou seja, que na via mais à frente vai ter um sentido duplo de direção, seja para a esquerda, seja para a direita. Temos aí, pessoal, área com desmoronamento. A gente vai perceber que ao todo são cerca de 48 placas de advertência. Área com desmoronamento. Temos aí pista escorregadia. Temos projeção de cascalho. Temos trânsito de ciclistas. Passagem sinalizada de ciclistas. Trânsito, né? Ali compartilhado por ciclistas e pedestres. Ou seja, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Temos aí trânsito de tratores ou maquinária agrícola. É tudo à frente. Trânsito de pedestres, ou seja, te adverte adiante da presença de trânsito de pedestres. Então, você já tem que estar dirigindo com atenção e os cuidados que são indispensáveis à segurança. Passagem sinalizada de pedestres. Olha a diferença, tá? Quando não tem a faixa de pedestres, é trânsito de pedestres. Quando tem a faixa de pedestre, é passagem sinalizada de pedestres, né?
Ali é um trânsito para os pedestres circularem, seja numa calçada, seja num passeio. E a passagem sinalizada para pedestres é que tem à frente e vai ter a presença da faixa de pedestres, claro, que indica a passagem para eles. Temos aí, ó, a área escolar, ali na região, na imediação tem uma área escolar, e aqui a gente tem uma passagem sinalizada de escolar. O que a gente percebe? Quando tem a faixa de pedestre na imagem, é uma passagem sinalizada de escolares, ou passagem sinalizada para pedestres. Se tiver a mãe com a criança em um livrozinho, um caderno, alguma coisa que indica uma escola, a gente vai saber que é escolar. Se for só o pedestre. Viu? Olha a diferença. Trânsito de pedestres, passagem sinalizada de pedestres, área escolar e passagem sinalizada de escolares. Crianças, né, pessoal? Uma criança brincando com a bola significa que naquela imediação, naquela região, tem a presença constante de crianças. E aquele ditado, né? Se vem a bola, toma cuidado que vai vir a criança junto. Se aparece a bola no meio do carro, vai vir uma criança do nada atrás dessa bola. Então, você tem que ficar bastante atento a essas situações, né? Dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. Temos aí animais, né? Só animais, ó, qualquer animais aí desse tipo que são mais domesticados. E aqui animais selvagens, né? Animais, claro, que não são domesticados. Que é um cervozinho saltitando. Então, animais selvagens, a diferenciação para animais e animais selvagens. Temos aí, ó, altura limitada. Ó, aqui é limitada, né? Ó, altura limitada. Então, a gente vai ver que a gente viu uma placa parecida na de regulamentação, né? Só que aqui, pessoal, quando aparece limitada, ela está te advertindo de uma localidade onde há restrição de altura dos veículos de circulação adiante, né? Então, ela está te alertando que à frente é que vai ter aí essa situação. Então, se o teu veículo tem, sei lá, 5 metros de altura, você já não vai poder trafegar naquela parte, naquele trecho, porque a altura é limitada, né? Que ele está te advertindo é de 4 metros. E logo à frente você vai se deparar com a placa aí, né, que regulamenta a questão dos 4 metros aí, né, que você não pode ultrapassar a altura máxima. Então, quando é de regulamentação, a gente percebe a palavra permitida. Permitida está relacionado às placas de regulamentação. Nesse caso aqui, limitada para advertência. Ó, largura limitada, ou seja, a largura de 3 metros adiante. Temos aí, ó, passagem de nível sem barreira. Ou seja, o que é uma passagem de nível? A passagem de nível é uma passagem de linha férrea, onde passa trilho, tem trilho de trem. Então, é uma passagem de nível sem barreira, ou seja, não tem barreira. Mesmo assim que não tenha barreira, você tem que parar obrigatoriamente. Você transpor uma passagem de nível é infração de natureza gravíssima com fator agravante em 10 vezes. E essa placa está te advertindo que à frente vai ter a passagem de nível, não vai ter a barreira, mas você tem que parar assim mesmo. Olhar para os dois lados com vistas à sua segurança e a das demais e depois prosseguir tranquilamente. Tem que parar obrigatoriamente primeiro. Se tem a sem barreira, né, pessoal? Tem a com barreira. Perceba que a com passagem de nível com barreira é bem simples. É só a barreira. Então, fica fácil diferenciar a sem barreira com a barreira. Fica bem tranquilo. Passagem de nível com barreira e sem barreira. Ainda, né, a gente tem aqui a Cruz de Santo André. E o que é a Cruz de Santo André, professor? Nada mais é do que a existência adiante de um cruzamento de linha férrea. Ou seja, não é só uma passagem de linha férrea, é um cruzamento, ó, duas linhas férreas. Tem essa linha férrea cruzando-se sobre a outra. Então, você tem que parar, claro, imediatamente nessas localidades aí que aparecem as linhas férreas. Então, conhecido popularmente aí como Cruz de Santo André. Cruz de Santo André. Temos aí, ó, início de pista dupla. Ó, pessoal, se esse negócio tá aqui, ó, em cima, é início. Se ele tá aqui embaixo, é fim, tá? Se tá em cima, é início. Se ele aparece embaixo, é fim. E a gente vai ver isso claramente aí. Início de pista dupla, ou seja, você estava numa mão de uma pista única e você está agora entrando ou está te advertindo que adiante vai ter o início de pista dupla, né? Vai se iniciar a pista dupla. E esse aqui é o fim de pista dupla.
Ou seja, você está numa via de mão dupla e vai passar a uma via de mão única, né? O fim da pista dupla vai ser só mão única. Única só direção. Temos aqui, ó, pista dividida. Perceba que as setas estão apontando para os mesmos sentidos. Então, pista dividida. Temos aqui aeroporto. Vento lateral, ou seja, a presença de ventos laterais fortes é perigoso porque pode desestabilizar o teu veículo, prejudicando assim a tua dirigibilidade, né? Isso pode fazer que você perca o controle do veículo, né? Perca o equilíbrio ali do mesmo. Rua sem saída, então tá te advertindo que a frente e adiante vai ter uma rua sem saída. Ó, peso bruto total limitado. A palavra limitado é a palavra-chave para você saber que isso aqui está se referindo a uma placa de advertência. Se fosse permitido, aí seria de regulamentação. Limitado é advertência, permitido regulamentação. Temos aí, ó, peso limitado por eixo, que aqui, ó, peso quer dizer que a frente aqui vai ter um peso bruto total máximo permitido à frente, né, de 10 toneladas, no caso aí ele está te advertindo, então limitado, e peso limitado por eixo, de 2 toneladas aí à frente. Professor, apareceu também, ó, uma parecida com a de regulamentação. Comprimento, né? Comprimento, só que limitado. Ele vai te advertir que adiante tem a presença, né? A restrição, né, dessa situação. Então, tudo está adiante, ele já está te avisando que à frente já vai ter. Então, nesse caso aí, você já vai se preparar. Se preparar como? Teu veículo tem mais de 10 metros de comprimento? Tem. Então, você vai ter que pegar outro caminho. Para aquele ali naquela área, naquela pista, naquela faixa, não pode. Senão você vai estar infringindo a lei. Certo? Agora a gente vai aqui para as indicações e atrativos turísticos. São placas indicativas de atrativos turísticos. A gente percebe que os atrativos turísticos elas podem ser divididas de várias maneiras interessantes. A gente vai conhecer. Temos aí, ó, áreas de esportes. As placas de atrativos turísticos, pessoal, são bastante interessantes, né? Elas trazem consigo situações aí de interesses turísticos, culturais, áreas de recreação, né? Áreas que você esteja buscando, né? Para lazer. E elas são compostas de pictogramas, legendas próprias, né? Que vai te caracterizar ali um atrativo turístico que você esteja interessado, né? Associado ou não, também a questão de distâncias, ou setas direcionais te indicando o melhor caminho a prosseguir até a localidade. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essas do tipo TAD. Essas do tipo TAD a gente já vai saber qual é o significado dessas palavrinhas, né? 01, esportes. A gente tem aqui a TAD 02, esportes equestres. Temos aí esportes automobilísticos, esportes náuticos, mergulho, voo livre, surf, temos aí canoagem, pesca submarina, caso você esteja procurando recreações dessa maneira. Montanhismo, golfe, aeroclube, marina, futebol, ciclismo. Perceba que já está mudando um pouco aqui, ó. Agora eu tenho aqui, ó, do tipo TAR, né? TAR. A gente vai já saber o que significa isso aí. Ó, barco de passeio, parque urbano, represa, teleférico. Então, só para a gente mostrar aqui a nomenclatura para vocês, tem muitas placas, é isso aqui, ó. TAD significa o quê? Área para a prática de esportes. Então, área para a prática de esportes. TAR é do tipo TR, é área de recreação. THC, atrativos históricos e culturais. TIT, atividades de interesse turísticos. TNA, atrativos turísticos naturais. Perceba aí que cada pictograma tem a sua própria informação. É uma área específica. Eu quero saber de atrativos turísticos naturais. Então, você pode ter aqui, ó, uma estância hidromineral, um turismo rural, uma gruta, que são atrativos turísticos naturais da região, como, por exemplo, patrimônio natural, uma cachoeira,
uma montanha, uma praia, uma ilha, certo? Ou atividades de interesse turísticos, como, por exemplo, exposição agropecuária, um rodeio, né? Ou pavilhão de exposições, ou uma área de recreação, como a gente estava vendo, como a área de prática de esporte, um futebol, né? Um esporte equestre, enfim. Então, são essas. Então, eu queria até mostrar para vocês aqui, ó, algumas dessas placas. A gente está vendo aqui, ó, represa, teleférico, Ela da mãe. mirante. Temos aí também parque de diversões, ó, atrativos históricos e culturais, arquitetura religiosa, arquitetura militar, arquitetura histórica, monumentos, museu, ruína, patrimônio cultural, sítio arqueológico, farol, centro cultural, biblioteca. Então, são vários, né? Ó, festas populares, teatro, convenções, artesanato, zoológico, zoo safari, planetário, feira típica desse tipo de TIT, né? Então são vários aí, pessoal, como a gente está conhecendo na tela. Então fique atento aí aos pictogramas e às plaquinhas aí, que são bastante importantes, onde elas definem várias localidades de interesse turísticos, né? Agora a gente vai ver aqui, pessoal, placas indicativas também, alguns exemplos. A gente vê aqui, ó, algumas que estão relacionadas à questão da fiscalização, né? Você observa aí algumas importantes. Então você vê aí Pan-Americanas, Via Panam, né? Aí você percebe aqui, ó, essas que são do escudo, ó, essas no estilo escudo, está relacionado a rodovias e estradas no âmbito federal, né? Rodovias e estradas no âmbito federal. E essas aqui que estão no formato pentagonal, né? O pentágono, 5 lados, a gente percebe que também está relacionado a estradas e rodovias estaduais. Então a gente pode perceber aqui, ó, Minas Gerais, pode ser, sei lá, Espírito Santo, pode ser São Paulo, Rio de Janeiro, aqui poderia ser Maranhão, né? Enfim, são vários tipos. Temos aqui também, ó, essas que vão indicar local de destino. Vou dar um zoom aqui pra gente. Ó, placas de orientação de destino, placa indicativa de centro de direção, Guarajá-Mirim, Vila Nova, tá te indicando, né? Te orientando o destino. Ó, placas de orientação de destino ou placa indicativa de distância, né? Florianópolis, a 7 quilômetros, São José, a 6 quilômetros, Palhoça, a 14 quilômetros. Então, poderia ser assim. Tem essas aqui também, ó, né? Zona Leste, Dutra, placa de orientação de destino que te indica o sentido de direção, quer ir para a Zona Leste, quer ir para Dutra, quer ir para onde? Né? Quer ir aqui para São Paulo, né? Para a rodovia Estrada Federal que vai direto para lá. São vários tipos. Essas aqui são do tipo educativas, tá, pessoal? É do tipo educativa. Pedestre, atravesse na faixa. Use o cinto de segurança. Motociclista, use sempre o capacete, né? Então, são situações dessa natureza. Temos aqui essas também, que tem aí a cor característica azul, né? Perceba aí que elas são bem interessantes. Então, elas são placas de identificação de limite de municípios, divisa de estados, fronteiras, perímetro urbano, divisa de estados, Mato Grosso do Sul, né? Lapa, Zona Leste. Então, ela tem essas finalidades de interesse de tráfego e lagradouros, onde vai indicar também pontes, viadutos, túneis, passarelas. Ó, ponte sobre o Rio São Francisco, a extensão 450 metros. Norte, né? O norte da direção ali de 70 quilômetros, 77 quilômetros. Ou seja, placa de identificação de quilometragem. Então, essas são exemplos de placas indicativas também. A gente sabe que as cores características das placas indicativas são verde, branco, azul e marrom. Elas são as cores características das regulamentação são vermelhas, da advertência é amarela. Então, tem várias cores que está ligada às suas placas. Pessoal, placas de serviços auxiliares. As placas de serviços auxiliares, pessoal, elas indicam aos usuários da via onde encontrar locais de serviços que estão sendo indicados. Inclusive, aonde os serviços forem mais escassos, é onde essas placas são mais eficazes, eficientes ali a presença delas. Então, a gente tem aqui, ó, serviços auxiliares, uma área de estacionamento, informações turísticas,
né? Um câmbio, né? A 500 metros, correio, rua 24 horas, serviço telefônico, serviços de utilidade pública que você pode estar buscando, né? Serviços auxiliares, um serviço mecânico, uma borracharia, perceba que elas têm essa cor característica com o azul, né? O branco e o preto juntos. Temos aí o pronto-socorro, serviço sanitário, restaurante, hotel, área de campismo. São várias, tá? Então a gente está dando aquela pincelada aqui. Na maioria, estacionamento de trailer, banho, um cemitério, um pedágio, onde você esteja procurando essas localidades. Então, onde os serviços forem escassos e onde for difícil encontrar esses locais, é onde essas placas se tornam mais úteis, mais eficientes. As suas mensagens indicando e orientando sobre os serviços auxiliares, indicando o local adequado que você possa estar buscando, como o terminal rodoviário, terminal ferroviário e metroviário, aeroporto, heliporto, um porto, transporte sobre água, terminal aquaviário, ponte de parada, cobrança automática, fiscalização eletrônica, via monitorada, aquela via monitorada, né? Então, a gente tem aqui, ó, também pedestres, portadores de deficiência, ou pessoas com deficiência, que é o certo, né? Então, tá aí, ó, indicando, são placas que são para pedestres, ou pessoas que têm ali alguma deficiência, os modelos, ó, os tipos de placas de sinalização que são adotadas para elas, embarque de táxi, travessia de pedestres, travessia de pedestres. Então perceba aí como são as placas tanto para pedestres quanto para portadores de deficiência, ou seja, pessoa com deficiência. PCD, né? Pessoa com deficiência. Fica portadores porque na legislação vai estar com essa nomenclatura, né, de portadores, e por isso que a gente coloca dessa maneira. Ó, placas que contêm diagramas, né? Contém os diagramas. Esses diagramas são esses desenhozinhos, né, indicando a localidade, como é que eu tenho que trafegar a localidade. Perceba aqui, ó, esse diagramazinho mostrando como eu tenho que, como se fosse um mapazinho, né, local, por onde eu tenho que passar. Primeiro pega a direita, depois pega a esquerda, depois a esquerda novamente, segue reto. Então, pictogramas, né, esses diagramas são isso, né? Então, ó, ônibus no contrafluxos a 100 metros. Pista exclusiva de ônibus a 150 metros. Fim de faixa exclusiva. Então, tá aí. Contendo esses diagramas, né? Essas setinhas aqui indicando a movimentação mais adequada. Pessoal, veículo leve sobre trilhos. Ó, circulação exclusiva de bonde. Ciclistas à direita, né? E no caso o bonde aqui à esquerda. E ó, ciclista à esquerda, o bonde à direita. Por isso que eu falo que tem mais de 40 placas de regulamentação, porque tem essas subplacas aqui, ó, tá? Que são derivadas de um único tipo de placa que divide, né? Que tem essa aqui que divide sentidos, né? Por conta disso. E a gente percebe aí. Mas ao todo são 40 placas de regulamentação, é porque elas variam, né? Pode mudar ali as informações caracterizadas entre elas. Sinalização vertical de advertência também, da mesma maneira, né? Que vai te advertir adiante dessas situações. Contendo também diagramas, ó. Então, vários tipos. Circulação compartilhada de ciclistas e pedestres. Ou seja, pessoal, essa placa que tem uma pessoa em cima e a bicicleta embaixo é circulação compartilhada, ou seja, naquela região, naquela imediação, naquele passeio, naquela pista, naquela calçada, naquela área de circulação, a pista está sendo compartilhada tanto pelo ciclista quanto pelo pedestre. Temos aqui o trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Essas duas placas, elas são, ó, diferentes. Por quê? Porque essa aqui está regulamentando e essa aqui está advertindo que adiante aqui tem a pista compartilhada. Quer dizer que você está num trecho que ainda não chegou lá, você vai se aproximar e chegar lá, nesse trecho. Então, ó, utilizada em calçada, canteiro, passagem subterrânea, onde essas placas são utilizadas, principalmente a de regulamentação. Utilizadas em calçadas, canteiro, passagem subterrânea de pedestres,
passarela, trecho de via, pista ou faixa de circulação que é compartilhada de ciclistas e pedestres. Então, essa placa tem que estar lá, para que seja identificado mesmo que tanto o pedestre quanto o ciclista possa trafegar naquela região. Bom, pessoal, ciclorrota, né? A gente vai ver aqui símbolos indicados de rota de bicicleta, que está aí falando do trânsito exclusivo de bicicletas, né? Na resolução 550 de 2015 do CONTRAN. Ó, só que agora a gente percebe que está de maneira horizontal. Não está sendo apresentado por placas, mas por sinalização horizontal. Perceba que eu tenho aqui ó, uma marca longitudinal contínua da cor amarela, ou seja, essa pista é duplo sentido. Perceba que eu tenho um dispositivo auxiliar colocado aqui corretamente, as taxinhas paralelo à via, né? Complementando aqui a marca longitudinal, para que os veículos não façam ultrapassagem, né? Do sentido B para o A ou do A para o B. Né? Então, um dispositivo delimitador. Perceba aqui, ó, que geralmente a ciclovia, a ciclofaixa é pintada na cor vermelha, então a bicicleta aqui está pintada em vermelho. Né? Então, símbolos indicativos de rota de bicicleta, indicando que aquela rota pode sim trafegar ali um ciclista, bem tranquilo. Ó, mais exemplos aí sendo apresentados. Ó, perceba também esse bolsão de espera com segunda linha de retenção. Por exemplo, pessoal, essa aqui é uma linha de retenção. Ó. Você tem que, ela identifica e delimita até onde o veículo tem que parar. Por quê? Porque isso aqui, ó, é uma área de passagem de ciclista. O ciclista vai passar. E aqui é do pedestre, né? Quando o ciclista passa aqui, ó, e não tem mais ciclista para vir, você vai parar bem aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho duas linhas de retenção. Essa aqui é a primeira para o ciclista e essa linha de retenção é a segunda que visa uma distância adequada para o pedestre também passar. Né? Ó, é o bolsão de espera com segunda linha de retenção. São duas para que você realize corretamente essas situações. Então, você vem aqui, ó, parou, não tem ciclista passando, você vem e para aqui. Não tem pedestre passando, você respeita a regra do cruzamento e segue seu caminho adequadamente. Se for semaforizado, aí sim, só aguardar ali a indicação do semáforo. Se não for, aí a gente vai seguir pelas normas de circulação e conduta, que é o tema da nossa próxima aula. Temos aí a parada exclusiva para motocicletas, então são várias placas importantes, muito importantes mesmo. Parada exclusiva para motocicletas e bicicleta. Olha aí exemplos aí na via, né, como é que é. Perceba que você tem aqui a passagem para os motociclistas ficarem, né, ó. Enquanto tem a linha de retenção bem aqui, ó, que retém até onde os veículos devem parar adequadamente. E a gente tem aqui também, ó, né, sendo exemplificado aí. Isso vai dar mais segurança tanto para os veículos automotores quanto para os motociclistas. Pessoal, dica e um macete muito importante para a gente não confundir, tá? Essas duas plaquinhas aqui, ó, né, parecem a mesma informação, de certa forma, até ali levam um pouco, né, da informação. Só que tem uma palavra-chave que eu vou identificar uma e a outra. Essa aqui, pessoal, está regulamentando. E essa aqui está advertindo. Quer dizer que adiante você vai se deparar com essa situação de regulamentação. Então, para a regulamentação, você vai usar a palavra permitido, ou seja, aqui, ó, altura máxima permitida e aqui, largura máxima permitida. Altura máxima permitida e aqui, largura máxima permitida. Então, está regulamentando. Desobedecer isso aqui vai gerar infração, tá? Gera infração. E essa aqui, pessoal, ela não está regulamentando, ela está advertindo, advertência, alertando. E a palavra é limitada, ou seja, altura limitada, largura limitada. Grava essas palavras-chave que você não erra jamais. Essas duas placas que têm essas diferenças. Permitido, limitado. Permitido, limitado. Bom, a gente está vendo especial de advertência, né? Algumas vezes especiais. Essas aqui só são por questões de curiosidade. Perceba que eu tenho aqui uma sinalização especial de advertência, ó, que essa via aqui a velocidade máxima permitida é de 40. Essa aqui provavelmente é uma rodovia de pista única que vai a 100 km por hora. E aqui, ó, é diferente, ó.
Quer dizer que quando você entra nesse trecho, ele está te alertando. Ó, altura máxima limitada de 4 metros. Que isso aqui adiante a altura já vai passar a ter uma exigência, como bem aqui também, né? Tá te alertando aí dessas situações adiantes. Algumas informações complementares, como barreira automática, cuidado, travessia de cegos, né? Como assim, professor? Como é que eu vou saber? Bom, ele deixa a placa aqui, ó, que é a travessia de pedestres, mas ele deixa aqui o aviso, ó. Então, informações complementares, como a própria palavra já fala, ó, tem aqui essas informações que estão complementando já a identificação visual da placa. Por exemplo, essa aqui é depressão, só que tem a setinha, ó, complementando que a depressão fica aqui nesse ponto, ó. Ela já está mostrando, ó, depressão ali, naquele instante. Faixa de pedestre, aí está apontando para a faixa de pedestre, né? Ou seja, passagem sinalizada de pedestres. Enfim, ó, essa aqui, ó, é proibido estacionar, só que tá aqui, ó, o início, começa ali, o término de proibido estacionar. Ó, permitido estacionar, só que somente para taxistas, para táxi. Ó, permitido estacionar, mas para taxistas. Informações que complementam já as informações das placas, né? Deixando bem claro mais ainda as suas informações. E agora a gente vai fazer algumas questões, né, pessoal? Continua aí. A gente já respondeu essa primeira. Essa segunda aí, a gente vai fazer agora, ó. Em relação à placa a seguir, marque a alternativa correta. Enquanto vocês estão olhando, deixa eu só fazer um procedimento aqui no sistema um momento. Na alternativa D, né, dizendo nenhuma das alternativas acima, e Tasso também está concordando, a gente vai verificar. Não, né? Ela não obriga, né? Não obriga. Ela simplesmente adverte e a gente sabe que essa aí é acentuada à esquerda, né? Curva acentuada à esquerda. Então, nenhuma das alternativas marcada aí. Próxima questão. Qual sinal sonoro, Silvio, o agente deverá usar quando tiver a intenção de diminuir a marcha dos veículos? Qual dos Silvios ele deverá usar? Vão respondendo aí, pessoal, que eu vou já ver a resposta, tá? Maioria de votos aí na alternativa A, pessoal. Então, vamos verificar. Um Silvio longo está correto, né? Um Silvio longo, diminuir a marcha. E esse gestual do agente, ó, o que o agente de trânsito sinaliza quando está com o braço erguido em posição vertical e a palma da mão voltada para frente? Um voto na alternativa C aí, por parte do Davi por enquanto.
Maioria de votos na alternativa C, vou verificar, tá? Correto, né? Ordem de parada para todos os veículos. Pessoal, o sinal semafórico indicado a seguir indica